Bert Hellinger tem uma frase muito impactante que diz o seguinte: tudo aquilo que nós rejeitamos, julgamos, negamos, queremos enfiar para debaixo do tapete, não queremos olhar, encontra um jeito de se apropriar de nós, da nossa vida. E consciente ou inconscientemente, isso vai acabar atrapalhando a nossa vida de alguma maneira. Quero ilustrar esse ponto aqui para vocês hoje, mostrando o caso de uma cliente que veio para falar da gravidez. Ela e o marido queriam engravidar, mas não estavam conseguindo. E ela queria entender se tinha alguma coisa que estava atrapalhando esse processo. Então eu coloquei os dois na água, eles entraram, ele ficou olhando para ela, mas ela não olhava para ele, tá? Coloquei a gravidez e a gravidez chegou e ficou mais perto dele. E ela não olhava para essa gravidez, ela ficava de costas. No início, ela achava que era o marido que não queria, mas aqui na água, na constelação, a gente percebeu que quem ficava de costas, na verdade, era ela. E aí foi que veio a pergunta: para onde é que ela está olhando? Por que ela está de costas para a gravidez? Então nós começamos a investigar. Como ela não conseguia trazer para a consciência o que é que poderia, para onde que ela estava olhando, eu coloquei uma peça que é de segredos. E essa peça entrou na água e fez toda uma volta aqui e veio parar bem do ladinho dela. Quero que vocês entendam que esse lado da bandeja, é importante vocês entenderem isso, que aqui é o lado do pai, o lado do paterno, do masculino. E ela olhava para esse lado e o segredo veio para cá. Me surgiu a intuição de perguntar: qual é a sua relação com seu pai? Veio à mente dela. O que é que poderia estar impactando isso? Quando a mãe dela estava grávida dela, teve um caso de traição do pai. E isso ela ficou sabendo depois. E no coração dela, ela ainda não perdoava esse pai. Então foi um momento muito profundo quando ela conseguiu trazer isso para a consciência dela. Ela chorou muito, conseguiu desaguar aquela dor. E aí então fizemos todo o trabalho de das falas de cura, para trazer um olhar de compreensão e aceitação para a história do pai e da mãe dela, deixar esse assunto com eles, para que ela pudesse olhar para a vida dela, para a vida de casal dela e da gravidez, né? Para que a gravidez pudesse ser bem-vinda, então, à vida deles. É só quando nós conseguimos deixar com os nossos pais, o que diz respeito aos nossos pais, parar de julgá-los, né? E de querer resolver a vida deles, é que nós conseguimos olhar para a nossa vida. E foi um processo muito importante, porque, no fundo, o que ela temia inconscientemente é que, ao engravidar, ela pudesse passar pela mesma situação que a mãe dela passou. Então, foi um processo lindo, foi uma constelação linda, com muita emoção, e que depois, aqui já tem alguns meses, né, que isso aconteceu, e ela conseguiu engravidar. Depois de 3 meses, dentro desse olhar mais amoroso para a história dos pais, e o olhar mais consciente para a vida dela, sabendo que o marido dela não é o pai dela, e que ela poderia se dar a permissão de engravidar. Um final feliz para essa história.